Olá! Nesse vídeo, vamos falar sobre a nossa interpretação do frio ou quente pelo nosso corpo. Você já deve ter reparado que objetos metálicos, quando tocados, aparentam estar mais frios que outros objetos do mesmo ambiente. Será então que é correto dizer que metais estão a uma menor temperatura em relação aos outros materiais? Não, os metais não estão a menor temperatura. Desde que os objetos estejam no ambiente há um tempo considerável e sem ligação a qualquer fonte de energia capaz de aquecê-los ou resfriá-los, eles estão em equilíbrio térmico. Mas então, por que eles parecem mais frios? Nosso corpo sente a sensação de quente quando recebe calor de outro corpo e frio quando perde calor para esse corpo. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Com isso, podemos concluir que sentimos frio quando tocamos em um objeto com uma menor temperatura em relação ao nosso corpo e calor quando tocamos objetos com uma maior temperatura. Mas então, por que, a uma mesma temperatura, materiais diferentes dão a sensação de estarem mais quentes ou mais frios? A intensidade dessa sensação é dada pela taxa de que perdemos ou recebemos calor. Ou seja, quanto mais rápido perdemos calor, mais frio sentimos. Quanto mais rápido ganhamos calor, mais quente sentimos o objeto. A diferença de temperatura entre seu corpo e o objeto contribui para aumentar ou diminuir o fluxo de calor, mas também há outro fator. Você imagina qual? Talvez você se lembre da propriedade de condutividade térmica dos materiais. Ela diz que entre dois materiais, o que tiver maior condutividade térmica consegue transferir uma quantidade maior de energia térmica no mesmo intervalo de tempo, para uma mesma diferença de temperatura. E qual material tem um alto valor de condutividade térmica? Isso aí, o metal. Portanto, quando se encosta a mão em um objeto metálico, ele consegue absorver a energia térmica de sua mão e esfriá-la mais rapidamente que outros materiais, mesmo eles estando a uma mesma temperatura, dando esta falsa impressão de que o metal está sempre a uma menor temperatura que os demais materiais. Também é legal perceber que o nosso corpo não é um bom medidor de temperaturas, pois ele é sensível ao fluxo de calor, que não é a função apenas da temperatura, mas também da condutividade térmica do material. E aí, você consegue associar o que foi aprendido nessa aula com outras situações do seu dia a dia? Pense nisso. Created using Powtoon.